duas palavrinhas. A senhora, duas palavras. Eu gostaria de dizer duas palavras, aliás, com muito merecimento, objetivando a pessoa de Maestrina Henriqueta Moreira, que realmente foi dela que nasceu essa beleza. E nós estamos dando a continuidade. Nós queremos agradecer a Maestrina pelo trabalho que ela fez durante muitos anos. Maestrina Henriqueta Moreira.
É uma maravilha, né? Uma das grandes maneiras de se orar também é a música ou o canto. Então nós oramos 2 vezes, 3, 4, enquanto ouvimos uma música tão bela, um canto tão lindo, né? Merece mesmo todo o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso incentivo, vendo o professor Silvio reger com tanto amor, tanta alegria e jovialidade. Período de 7 a 13 de dezembro. 7 de dezembro de 1953. Em Lisboa, pela manhã, a polícia invade a sede da Federação Espírita Portuguesa, confiscando todos os bens e entregando-os à Santa Casa de Misericórdia, Casa Pia de Lisboa, organização católica que destrói imediatamente um acervo de mais de 12.000 volumes. 7 de dezembro de 1985, desencarna Carlos Jordão da Silva, membro do Conselho Deliberativo, secretário-geral e 5º presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 8 de dezembro de 1956. É fundada no Instituto Benjamin Constant a União Brasileira de Esperantistas Cegos. 10 de dezembro de 1982, a União Intermunicipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, inicia a realização da sua primeira Feira do Livro Espírita. 11 de dezembro de 1879, desencarna no Rio de Janeiro Antônio Carlos de Mendonça Furtado de Menezes, diretor da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. 13 de dezembro de 1963, o engenheiro civil Hernani Guimarães de Andrade funda em São Paulo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Atualidades espíritas. Reencontro espiritual. Lino Sardos Albertini, da Itália, é autor do livro O Mundo Espiritual Existe, lançado na Itália, traduzido e publicado nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Albertini conta o relacionamento que mantém com um filho desencarnado. Esperantistas homenageados: Sila Chaves e Leopoldo Knoit. Esperantistas brasileiros foram proclamados membros honorários da Associação Universal de Esperanto. A homenagem foi realizada em Viena, durante o 77º Congresso Internacional de Esperanto. A homenagem é em reconhecimento à contribuição dada pelos mesmos ao ensino do Esperanto e à tradução de obras clássicas, além de livros que escreveram sobre a língua internacional. Tesouro arqueológico. Arqueólogos israelenses descobriram na cidade litorânea de Cesareia, norte de Israel, os restos de um grande estádio romano, com cerca de 2.000 anos de idade. A descoberta é uma das muitas que estão sendo realizadas pelo Departamento de Antiguidades de Israel. A Hora da Verdade. Emmanuel, no livro Consolador, recebido por Francisco Cândido Xavier, diz que muitas vezes os heróis nos livros da terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Dá-se também o contrário, com espíritos que pela humildade não deixam nome na terra, mas no plano espiritual são cobertos de virtudes gloriosas. Poucos heróis da terra fazem jus a este título no mundo da verdade.
A história na Terra é exata, quanto à descrição e à cronologia, mas ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra são sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Queríamos anunciar na nossa tribuna também a presença de doutora Júlia Nezu de Oliveira, uma das diretoras da nossa casa, e também de Altamirano Carneiro, trabalhador em diversas áreas e também repórter do Semeador. E hoje, então, vamos passar ao primeiro tema do Congresso Mundial de Espiritismo de Madrid. Nós sabemos que foi realizado agora, no fim do mês de novembro, um congresso de Espiritismo em Madrid, e que os brasileiros lá fizeram uma apresentação muito bela. O Brasil realmente já é a pátria do Evangelho. Os melhores representantes, as melhores palestras foram levadas daqui de São Paulo. Tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, né? E foi um prestígio muito grande recebido lá. E como primeira palestra que vamos ter, então, aqui, com os temas do Congresso, nós queremos chamar o João Batista do Vale, que apresentará o nosso palestrista e também dará o nome da palestra. Trata-se do querido companheiro, o Dr. Caio Atanásio Petro Salama. Atualmente ele é diretor da área de divulgação aqui da Federação. E esta área de divulgação, ela é a responsável por praticamente 21 departamentos aqui na casa. Inclusive esse departamento que está promovendo estas palestras, que é o Departamento de Expansão Doutrinária. Todos os 21 departamentos sob a responsabilidade direta do Dr. Caio. O Dr. Caio pertence também ao Conselho Deliberativo aqui da Federação. Ele também é presidente da Associação Beneficente Pão Nosso de Cada Dia. E as suas palestras, as suas conferências espíritas têm alcançado um êxito muito grande, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, porque ele realmente é uma criatura que se preocupa fundamentalmente com a situação atual do ser humano e, consequentemente, com a própria situação da humanidade. É bem verdade que nós estamos passando, a nossa humanidade principalmente, está passando por dias terríveis, convulsões, não só no campo social, no socioeconômico e mesmo no campo religioso. E acreditamos que uma das causas que leva a humanidade a sofrer tanto seria a falta de evangelização. E o Dr. Caio, na palestra de hoje, ele evidentemente deverá trazer para nós algumas soluções possíveis para esta crise pela qual o mundo todo está passando. Então esse tema que ele preparou, uma humanidade mais feliz, nós acreditamos que ele a levou no Congresso Internacional de Madrid e pôde conscientizar os nossos irmãos espanhóis a respeito dessa problemática que evidentemente envolve a todos nós. Uma pequena particularidade também que eu gostaria de falar a respeito do Dr. Caio é que essa orquestra que vocês acabaram de ouvir, se hoje ela existe aqui na Federação, foi evidentemente em razão do grande empenho que o Dr. Caio teve para que ela realmente existisse. Então realmente nós agradecemos também ao Dr. Caio pela felicidade de contarmos hoje com essa maravilhosa orquestra, que está devidamente afinada também com o nosso coral Carlos Gomes. Então nós gostaríamos que todos
vibrasse intensamente em prol do nosso querido Dr. Caio, para que ele realmente traga tudo aquilo que ele vem preparando ao longo de muitos meses. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Se nós analisarmos a história do mundo, nós vamos observar que o homem sempre está à busca da sua felicidade. Nós observamos nas diversas etapas da humanidade muitos momentos aonde alguns sábios, aonde alguns religiosos, aonde alguns filósofos procuraram melhorar o estado geral daquele povo com o qual eles conviviam, para que isso gerasse um estado mais feliz para cada um e que cada um pudesse, dentro de um conjunto, melhorar a felicidade geral da humanidade. Antes de nós chegarmos aos nossos dias, aonde poderemos ter algumas colocações a nível da própria doutrina espírita ou a nível da colocação onde cada um de nós terá condições de ser feliz, contanto que ajuste-se dentro daquilo que a espiritualidade maior nos deixa às mãos, nós vamos lembrar que alguns cientistas mostram que o nosso mundo existe há 16 bilhões de anos e que através de alguns aparelhos ouvem até hoje os ruídos da própria formação do mundo. Se nós formos analisar outros cientistas, nós vamos encontrar uma informação absolutamente diferente. Nós vamos encontrar alguns que dizem que quando a Terra deslocou-se da massa solar, ela estava desde os nossos dias há 4.500 bilhões de anos. E outros trazem números absolutamente diferentes. Em resumo, a ciência, com todos os seus estudos, com toda a profundidade de alguns cientistas nas pesquisas, na descoberta através de todos os seus trabalhos, não conseguem até hoje, uma performance comum, não conseguem ter um número comum sobre a criação do mundo. Como nós não conhecemos muitas fases dessas etapas, nós vamos partir de uma época aproximadamente um pouco mais de 3.500 anos dos nossos dias, quando Moisés, que era um judeu criado como príncipe junto aos egípcios, num determinado momento de sua vida, através de uma força que também teve 2 ou 3 conotações diferentes pela própria história, mas vamos dizer por uma força irresistível, nós vamos analisar como espíritas, pela própria coordenação da espiritualidade diante de sua tarefa, ele deixa a corte egípcia e sai para dar ao seu povo aquilo que todos achavam que iria existir, que era uma terra prometida. E o que era esta vontade? Era a vontade de fazer com que seu povo saísse do jugo egípcio e a partir dali começasse a ser mais feliz. Era um grande ponto, um marco para todos nós vermos a luta que a humanidade vem tendo durante todas essas décadas. E assim, 40 anos caminhando pelo deserto, a busca deste momento, onde encontrariam aquela sua terra para terem condições de ter uma vida naquele conjunto de pessoas, no povo judeu, uma vida mais feliz. Mas nesse momento, a espiritualidade, diante do que já estava programado para Moisés, ela faz com que em um determinado momento, um novo marco surja para trazer um pouco mais de felicidade ao ser humano. Quando Moisés, indo ao Monte Sinai, recebe o Decálogo, os 10 mandamentos, e a partir dali, a crença no monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus. E dentro daquele Decálogo, nós encontramos algumas informações que mudaram muito as posturas dos homens na sua época. Para que o homem fosse mais feliz, ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Então, estava ali
encerrada aquela adoração aos bezerros de ouro, naquele momento foi dada uma orientação para que os homens ligassem-se um pouco mais à parte da espiritualidade, o respeito ao próximo, o não roubar, o não matar. Então, dentro daquele momento que era a grande primeira revelação à humanidade, nós vemos este marco que traria um estado mais feliz aos homens. Se nós continuarmos avançando um pouco mais nos tempos, nós vamos encontrar na China um sábio que era Confúcio, que nasceu no ano 551 a.C. e desencarnou no ano 479 a.C. Confúcio era um orientador daquele povo. Diante das suas colocações, passou a ser respeitado não só pelos dirigentes, mas também pelo povo, o que era muito difícil na época. Ou as pessoas estavam envoltas com o povo, ou estavam envoltas com os governantes. E aquele homem, através das suas informações, estava fazendo a interligação. Mas o que é que Confúcio fez que trouxe esse novo estado, que era uma nova etapa da busca de uma humanidade mais feliz? Ele, através do Taoyuan, através do Lung Chung, que eram os diálogos abertos, que eram as posturas morais, que eram as colocações de respeito entre os homens, começou a dar algumas novas informações ao ser humano. Ele passa a mostrar que o relacionamento entre o príncipe e o vassalo deveria ser ajustado, que o relacionamento entre os pais e os filhos deveria ter novas condições. Enfim, ele passa a mostrar que não importa o nível de hierarquia entre as pessoas, pois todos, como seres humanos, teriam, dentro daquilo que fazem e dentro das suas próprias posturas, os mesmos direitos. O príncipe deveria ser respeitado pelo povo, mas ele também deveria trazer normas que protegessem o próprio povo. Então, isto na época foi uma grande mudança, porque a palavra dos príncipes, na época, era como se fosse a palavra de um Deus. Eles não poderiam ser questionados nunca. Por quê? Porque eram a verdadeira voz da verdade. E nesse momento, isso trazia o quê? Trazia a infelicidade, porque muitas vezes, como seres humanos, eles eram falíveis e não conduziam de maneira adequada aqueles que eram os seus subordinados. Quando Confúcio trouxe essa nova informação, todos pararam para pensar que realmente, para que haja uma condição de harmonia e trazer também a felicidade àqueles que eram subordinados, deveria haver um respeito entre as duas partes. Se o povo era hierarquicamente subordinado, ele também teria naquele momento seus direitos e teria também a livre maneira de pensar e de expor os seus pensamentos. E entre pais e filhos, ele procurou mostrar que os pais, eles eram tutores temporários dos seus filhos, durante a criação, durante a primeira infância, a segunda infância, mas num determinado momento, quando eles atingissem a idade do raciocínio, quando eles estavam próximos a atingir a idade adulta, eles deveriam também ter um diálogo com seus pais e abrir os seus pensamentos, pois muitas vezes, segundo os estudos de Confúcio, o homem, às vezes com 18, 19 anos, traz consigo pensamentos e informações muito mais amadurecidas do que outros que poderiam ser seus pais ou poderiam ser pessoas bem mais velhas. E ali estava criado um novo patamar naquele que era um grande povo dentro da história da humanidade, o patamar do diálogo. E um pouco mais, Confúcio foi, antes do cristianismo, o precursor daquela informação, amar ao seu próximo como gostaria que o próximo lhe amasse. A esta hora estava dada uma nova informação, que nós deveríamos fazer ao próximo exatamente
o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E isto era uma revolução na mentalidade da época, porque o egoísmo ainda envolvia o ser humano. E um pouco mais adiante, nós vamos ver um novo marco para a humanidade. Nascido no ano 429 a.C. e desencarnado no ano 374 a.C., nós vamos encontrar Platão. Platão, um grande filósofo grego, foi o mais conhecedor de todos os ensinos deixados por Sócrates, que não os deixou por escrito. E Platão, estudioso, começou a ver o que poderia, dentro de uma série de fatores, melhorar e ajustar para a melhora da humanidade. Entre os pontos de vista analisados por Platão, um deles era criar um estado mais feliz para a humanidade também. Platão, através da sua dialética, a dialética de Platão, ela trazia uma coisa muito importante. Ela trazia primeiro a razão, depois o raciocínio. Segundo ele, os homens, antes de falarem alguma coisa, deveriam ver a razão do fato. Um exemplo, alguém sai hoje com o seu veículo e ocorre um acidente. Muitas pessoas às vezes pré-julgam. Era muito jovem, deveria ter passado no semáforo vermelho. É muito jovem, deveria estar correndo muito. Sem saber o que estava ocorrendo, ou seja, sem utilizar inicialmente a razão. Apenas pela sua predisposição de julgar fatos. Este é um problema que existia naquela época e ainda existe até nossos dias. E depois de utilizar a razão, Sócrates e depois com a complementação de Platão, mostra que o homem deve usar o raciocínio. O homem não deve simplesmente ver com a razão e depois formar o seu próprio conceito. Ele deve raciocinar em todas as hipóteses positivas e negativas. E por que ele disse isso? Porque quando o homem não raciocina, ele pode muitas vezes cometer uma injustiça. E ao cometer essa injustiça, ele vai criar um estado antagônico junto ao seu semelhante. E nesse estado antagônico, ele vai começar a formar o que ele chamou de estado de infelicidade. Por quê? Porque ele criou uma forma de pensamento negativa sem raciocinar. Aquele que foi atingido, achando-se injustiçado, também cria uma forma antagônica. E ali está criado o início de um estado de infelicidade, onde as pessoas não estarão de acordo um com o outro e o ser humano estará entrando nos debates que tornam-se infinitos. Porque as ideias de um começam a encontrar adeptos, as ideias antagônicas dos outros começam a encontrar adeptos, e na verdade, essas ideias não foram criadas pela razão e pelo raciocínio lógico para chegar a uma conclusão. Esse foi um outro estágio de informações que até hoje estão sendo estudadas e muitas ainda não totalmente aplicadas pelo ser humano. Mas se nós formos um pouco mais adiante, nós vamos chegar a quase 2000 anos da nossa época. E há 2000 anos foi o momento quando a humanidade teve a mais forte, a mais suave, a mais veemente, a mais delicada, enfim, todos os contrastes unidos na mais completa informação para os seres humanos, através de Jesus Cristo. Ele veio e trouxe ao ser humano novos conceitos para a busca de um mundo melhor para a humanidade. E nesse momento, o Mestre trouxe a primeira abertura do respeito ao Criador, aumentando, não modificando, mas aumentando os conceitos deixados por Moisés. Ele passa a trazer muito mais profundamente aquelas informações que Confúcio um dia nos deixou, do amar ao próximo como gostaria que o próximo lhe amasse. Mas Jesus procurou exemplificar, trazer através de suas parábolas,
trazer através dos seus ensinamentos e, o mais importante, vivificando o exemplo no seu dia a dia, mostrando através do seu próprio exemplo que, ao perdoar o semelhante nas falhas, nós estamos vendo ali um ser em evolução, estamos criando uma ligação de amor, e nesta ligação de amor nós estamos crescendo, e ao crescer nós fazemos que aquele que está ao nosso lado também cresça, e este crescimento vai fazendo com que o homem seja mais feliz, e o homem sendo mais feliz, ele cria aquele elo para que os que estão ao seu lado também cresçam. E todos crescendo, nós formamos aquela ligação maior, dando um estágio de felicidade crescente, até um dia chegarmos ao mundo onde realmente prevaleça a felicidade em todos os homens. Jesus também deixou um ensinamento que até hoje os homens não conseguem aplicar, que é não julgar para não serem julgados, procurar entender o semelhante para que sejam entendidos, procurar somar suas forças para que os outros possam também somar suas forças nas horas em que nós também não estejamos exatamente dentro dos caminhos corretos, mas as forças dos elos desta grande amizade que deve ser criada entre os homens, trará nesse estado feliz aquela ligação que o da direita ajudará o da esquerda, e o da esquerda ajudará o que está atrás, e o que está atrás ajudará o que está do seu lado. Continuando-se um pouco mais na história da humanidade, nós vamos encontrar, nascido no ano 1225, depois de Cristo, nós vamos encontrar Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino esteve junto a todos nós, ele que teve uma vida curta de 49 anos, ele trabalhou toda a sua teoria em cima do estado de felicidade do homem. Todo o trabalho de Tomás de Aquino baseou-se nisso. Todas as suas informações conduziam o homem para a sua felicidade. Não havia uma frase sua, quando bem trabalhada, que não dizia ao homem: se você tiver que caminhar, procure caminhar, pensando que está aumentando o seu estado de saúde, e com isso você está sendo feliz. Se você tiver que ir à presença de algum ser semelhante seu, vá pensando positivo, porque este pensamento irradia a felicidade, e ele estará ligado a você neste grande elo de amor. E assim, Tomás de Aquino deixou estas bases, essas informações, mas nós não poderemos esquecer que mesmo diante de todas as informações deixadas há 2000 anos por Jesus, logo depois de sua partida, houve uma grande perseguição a todos os cristãos, até que no Édito de Milão, no ano 313 da nossa era, o imperador Constantino abriu uma liberdade maior para o pensamento, e os cristãos passaram a ter uma liberdade maior de ação, apesar de que nesta época muitos sacrifícios existiram aos cristãos, muitos sacrificados às vezes em fogueiras e nas mais diferentes situações difíceis. Porém, fez parte da própria história do homem. Muitos naquele estado partiram para o outro mundo felizes, porque estavam deixando uma semente para tornar o mundo mais feliz. Para nós vermos como, nas situações mais difíceis, também podemos entrar num estado de felicidade, como os cristãos da época. Talvez alguns de nós estivéssemos naquele momento ou do lado dos cristãos, ou do outro lado, mas o que importa é que isto mostra que nem sempre é apenas o estado de alegria exterior que traz a felicidade ao homem. Nós poderemos não estar vivendo um momento de alegria, mas termos a felicidade interior, o que é difícil entender. Muitas pessoas não conseguem desassociar uma coisa da outra. E um pouco mais adiante, no nosso século XVIII, nós vamos ver que a humanidade estava caminhando por um trajeto tão difícil que alguns homens, na época na França, que era o país onde estava o berço cultural daquela época, através de Diderot e d'Alembert, estavam partindo para o dicionário raciocinado, que era o grande precursor
da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que tinha no seu patamar a fraternidade, a liberdade, a caridade, estava, através da Revolução Francesa, aquele grupo procurando trazer ao homem um novo estado de felicidade também. Estamos vendo no apanhar desses séculos quantas vezes, quantos grandes grupos procuraram trazer momentos para a felicidade maior da humanidade. E isto sempre teve os seus momentos negativos, não pelos que trouxeram, mas pelo próprio homem, que através do seu egoísmo, através do seu orgulho, através do poder, os homens não querem abrir mão do poder quase nunca, e devido a isso conhecem as teorias e não conseguem aplicá-las na prática. E a Revolução Francesa, onde tivemos também Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, que foram homens que trouxeram não só as bases, por exemplo, Voltaire, não só no estudo, no campo filosófico, mas ele trabalhou muito como deveria ser o homem da sua época para que ele sentisse um estado maior de felicidade. E dentro desses estudos, ele encontrou que a liberdade do homem era o ponto básico. A partir da liberdade, quando o homem pudesse pensar, raciocinar e ter a liberdade de expressar este raciocínio, ele iria sentir-se mais feliz no seu interior. E continuando, o próprio Jean-Jacques Rousseau, num determinado momento, mostra que não adianta o homem querer ser feliz se ele buscar as causas apenas nas coisas desse mundo. Se ele não procurar causas mais fortes que ele não conseguiu definir na época, mas que estavam envoltas em outras situações, não apenas naquela pouca vivência que tínhamos de 40, 50, 80 anos cada ser. E um pouco mais adiante, surge um outro grande marco para a humanidade, quando a 18 de abril de 1857, um grande pedagogo francês, que depois passa a ser conhecido como Allan Kardec, codifica o Livro dos Espíritos, que é a mais completa obra de filosofia espiritualista que há no mundo. Nós não estamos abordando apenas a parte espírita, nós estamos abordando num campo muito mais amplo, todos os campos espiritualistas. E a obra que nós encontramos para estudos, através de suas 1019 perguntas, a obra mais completa, que traz todos os pontos em perguntas e respostas para a humanidade, a nível de filosofia espiritualista, é o Livro dos Espíritos. E a partir daí, nós encontramos na terceira revelação um novo estágio para a humanidade. O estágio aonde o homem passa a entender que ele não está restrito a esta única vivência. A sua vida é uma vida passageira, porém, o nosso estado de felicidade, ele poderá estar à frente, atrás e principalmente neste próprio momento, que é o que nós vamos concluir, onde todos nós poderemos ser felizes. Mas neste momento, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, houve muitas pessoas que na época acharam que estava ali alguma coisa totalmente anormal, contatos com outros mundos, levando as coisas para o campo dos fenômenos, levando para o campo do sobrenatural, quando nós sabemos que a principal informação que a doutrina espírita nos traz não é falarmos com espíritos, não é ficarmos procurando fenômenos mediúnicos, mas sim nos prepararmos para reformar o interior do homem, para que o homem possa, através das suas jornadas, melhorar cada vez mais, até atingir aquele estágio de felicidade. E esta melhora começa através dos seus próprios atos. E estes atos são vistos com todas as consequências. Pela própria codificação, não existe nada proibido dentro da codificação espírita. Tudo está em aberto. O homem aí está ligando algumas coisas do passado, por exemplo, a dialética de Platão, quando nós temos que usar a razão e o raciocínio. Diante dos fatos, nós vamos vê-los, utilizar a nossa razão, utilizar o nosso raciocínio e a partir daí partirmos para a nossa ação.
Nisto, nós vamos ver que é o maior campo democrático que existe na Terra. Não existe uma só proibição. Nunca nós vamos encontrar na doutrina espírita, é proibido fazer isso ou é proibido fazer aquilo. Nós temos as informações, nós temos os fatos, temos o nosso raciocínio, temos o fato gerador e temos as consequências. Cada um dentro da sua livre vontade. Se nós acharmos que aquela consequência é uma consequência aceitável, nós vamos fazê-los. Se estamos fazendo alguma coisa que a consequência será negativa, também nós temos consciência disso. E a partir deste momento, esta nova etapa está criada na humanidade. Não poderíamos deixar de falar sobre Freud. Freud, através da psicanálise, procurou trazer um estado de felicidade ao homem, estudando mais profundamente os problemas que envolvem cada ser. Nós não vamos nos aprofundar em Freud, porque algumas coisas que nós falaríamos iriam contra a teoria defendida por Freud, apesar que muitas coisas estão corretas, mas dentro da sua divisão, principalmente quando liga a parte do corpo, a parte mental e toda a estrutura do ser humano, como espíritas nós iríamos dar algumas conotações diferentes, iríamos nos ver em confronto com os psicólogos, e a nossa função não é essa, a nossa função é somar. E se estamos somando, estamos mostrando o lado positivo de Freud, que procurou descobrir aonde estavam as origens da problemática daquele ser humano que estava em estudo, para que ele pudesse melhorar e também ser mais feliz. Ele não deixou determinadas informações que pudessem completar através das vidas passadas ou das vidas que poderiam advir adiante, pois estava estudando restritamente o homem dentro da sua própria vida. Porém, temos que dar valor à importância das suas pesquisas e do seu estudo, também como um ser procurando ajudar o homem a crescer e trazer um mundo mais feliz. Mas nós vamos olhar um pouquinho nossos dias. Nós às vezes encontramos determinadas pessoas nos seus campos de trabalho, às vezes homens, mulheres, executivos, trabalhando em grandes empresas multinacionais ou em menores empresas com grandes responsabilidades no seu campo de trabalho profissional. E mesmo aqueles que trabalham num trabalho mais simples, mas que têm aquela grande responsabilidade. São pessoas que às vezes envolvem-se de uma tal maneira no seu trabalho, que ficam apenas enxergando aquilo à sua frente. Trabalham só procurando galgar postos, só procurando crescer no campo material, esquecendo-se que o homem, ele não é apenas matéria. O homem é um composto onde nós temos que ter o nosso trabalho no campo material, mas nós temos que ter o trabalho na evolução do campo espiritual. E estas pessoas chegam às vezes cansadas em seus lares, não têm condições de diálogo dentro dos próprios lares, porque estão assoberbadas, estão com muitos afazeres e já pensando no que fazer no dia seguinte. Eles começam a criar uma desestrutura dentro do próprio lar. Eles não têm diálogo e dentro do lar começa-se a criar um clima de pessoas estranhas, e aí a felicidade começa a faltar. Ele pensa que está sendo feliz no seu trabalho, mas quando estas pessoas buscam os psicólogos, buscam os psiquiatras, isso que estamos falando são estatísticas a nível de diversos países do mundo, não é algo específico do nosso país. O que vai ocorrer são pessoas que não são felizes, são pessoas que estão galgando poderes, galgando cargos, mas no seu íntimo acabam tendo aquela sua grande frustração. Não conseguem um estado de felicidade. E isso vai se irradiando. A sua família começa a ter problemas. Seus filhos começam a ser, entre aspas, aquilo que é chamado pelo psicólogo, filhos criados por pais, mas que na realidade não têm pais. Então, muitos falam, como? Criados e não têm? Sim. Suas casas, às vezes, são verdadeiras pensões, verdadeiros hotéis. Eles chegam na sua residência para almoçar, jantar, fecharem-se em seus quartos, ouvirem sua música, fazerem suas tarefas, ou ficarem diante de uma televisão horas. Mas não há um diálogo entre o pai, o filho, a mãe e o pai, a mãe e o filho. E assim
é o estado de infelicidade que está imperando por todo esse mundo afora. Porque os homens não estão conseguindo adequarem-se àquilo que é mais simples, que é darmos o primeiro passo dentro dos nossos próprios lares. Quando nós conseguirmos irradiar dentro do nosso lar a felicidade da vida, nós vamos começar a adentrar os outros campos. E quais são estes campos? Nós poderemos dizer que dividiríamos em 3 etapas. A primeira etapa é aquela etapa aonde nós temos que ter a tolerância. O que é esta tolerância? É a etapa aonde, na nossa convivência com os seres humanos, nós estamos vendo as falhas, mas nós não vamos levantar as mãos e apontar as falhas. Nós vamos respeitar para que com o convívio tenhamos condições de, pelos nossos próprios exemplos, melhorarmos as condições pelo exemplo, porque se somos felizes, aqueles que agem erradamente não são felizes, e pelos nossos exemplos eles vão sentir que algo diferente ocorre com alguém que tem um comportamento diferenciado. Muitas pessoas perguntam, mas como isto ocorre? Se nós recebermos uma agressão verbal de alguém e não conseguirmos assimilar esta agressão, nos colocarmos em estado de irritação, nós vamos passar esta irritação a uma outra pessoa. Muitos dizem, hoje eu não estou disposto a conversa com ninguém. Nesse momento a pessoa está pronta a agredir verbalmente ou de qualquer outra maneira o seu semelhante. Quando ele depara com o semelhante e solta esta carga de energias negativas que são transmitidas pela própria forma pensamento, pelas próprias energias comprovadas pela ciência, que são da nossa forma pensamento, ele está agredindo alguém. Este alguém vê-se agredido, sente-se mal e agride ao outro do lado. Quando nós percebermos, nós estamos diante de uma corrente de agressões e um estado geral de infelicidade atingindo. Porque se essas pessoas não conseguem sentir-se bem junto com aqueles que estão ao seu lado, elas obviamente não são felizes, não conseguem o mínimo, que é conviver bem com o seu semelhante. Agora, se fosse o inverso, se alguém nos trouxesse uma informação negativa, uma verdadeira agressão sem nenhum propósito, e nós naquele momento nada respondêssemos, assimilássemos, ficássemos quietos, e depois conseguíssemos levar nossa vida naquele dia normalmente, aquele mau pensamento, aquele momento de infelicidade parou ali. E nós não nos sentimos infelizes. Por quê? Porque entendemos que aquela pessoa merecia estar recebendo nossa vibração de amor e não nossa vibração de ira. E assim forma-se aquela grande cadeia. A nossa segunda etapa seria a da compreensão. Ao momento que nós aceitamos uma situação, nós temos que partir para a compreensão. Muitos imaginam também coisas erradas, que a compreensão é nós compreendermos todos os erros e concordarmos com os erros. Absolutamente não é isto. Nós vamos compreender que aquele ser que está ao nosso lado, não importa se é no nosso trabalho, se é o nosso vizinho, se é o nosso marido, se é nosso filho, se é nossa esposa, que aquele ser está agindo de maneira errada. Nós estamos procurando dar os exemplos. Nós estamos procurando fazer com que cheguem mais próximos ao caminho do bem para serem felizes também. Mas não é por isso que nós vamos apoiá-los no erro. Porque quando nós apoiamos uma coisa errada para sermos agradáveis a alguém, nós estamos errando juntos. Nós não estaremos criando um momento de felicidade. E quantas vezes nós vemos isso? Quantos pais, vendo os filhos errando, concordam e ainda vão defendê-los diante de terceiros, vão defendê-los mostrando que é apenas uma criança, ao invés de assimilar e orientá-los, não, vão procurar criar problemas com terceiros, quando uma criança criou também um problema com terceiros. Nesta hora, nós estamos fazendo um desserviço, estamos criando um estado de infelicidade àquela criança que está enraizada em fazer coisas erradas, tendo apoio. Nós estamos sendo infelizes porque estamos tapeando o nosso próprio eu interior, porque nós sabemos diferenciar o certo do errado, só que mascaramos, isso ninguém está sabendo, vamos deixar por isso mesmo. Não adianta
a maior consciência naquele momento que a nossa própria está sendo ludibriada. E o que é o homem? Quando ele engana a si próprio, ele está sendo um homem infeliz. Ele pode não perceber naquele momento, mas o seu estado psíquico, através das avaliações dos exames pelos psicoterapeutas e por outros, mostram que todas as pessoas que passam verdadeiras cenas cinematográficas no seu interior, elas estão enganando a si próprias, só que elas estão sendo infelizes. Elas às vezes não conseguem saber o porquê, mas estão sendo infelizes. E também a terceira fase é a fase da realização. Aí nós vamos começar a completar o quadro para criarmos um mundo mais feliz. E como que nós criaríamos este mundo mais feliz? Diante da primeira etapa, que foi a aceitação, a segunda, que foi a compreensão, na realização nós vamos começar a agir. Nós compreendemos o erro do nosso semelhante, mas a partir dali nós vamos dar o exemplo. E quando o exemplo apenas não surtiu efeito, nós vamos começar a mostrar-lhe o caminho. Mas não mostrar o caminho catequizando os outros, não impondo. Ninguém consegue nada impondo as coisas. Todas as experiências feitas, que são sob pressão, sob imposição, sobre a força, ela é temporária. As pessoas às vezes as aceitam por necessidade, por momentos, mas depois, na primeira oportunidade, elas conseguem mostrar que não estavam satisfeitas, estavam altamente infelizes. Então, de que adiantará nós querermos construir um mundo melhor para a humanidade se estamos impondo coisas para alguns? E quando nós estamos impondo, nós não estamos seguindo o mais aberto princípio, que é o do pensamento, o da democracia e do pensar. O homem não está pensando porque nós estamos impondo, não estamos sendo felizes. E aquele outro ser não está sendo feliz porque está recebendo uma pressão que vem de cima para baixo e que não o agrada. E nesta hora é que nós vamos encontrar muitas situações aonde cada ser humano poderá melhorar o seu interior, poderá fazer com que uns melhorem através do seu próprio conhecimento, outros pelo exemplo, e outros vão melhorar pelo que nós vamos mostrar. Nós temos que criar um mundo mais feliz para a humanidade. Como nós vamos criar um mundo mais feliz para a humanidade se não conseguirmos criar o nosso primeiro passo, que é o nosso mundo interior? O nosso mundo interior é aquele onde nós fazemos as coisas pela satisfação e pelo amor de fazê-las. Quando nós estamos trabalhando em prol do próximo, nós estamos tendo aquela satisfação como espíritos em evolução. Espíritos que sabem que estão amando ao seu próximo, fazendo um trabalho sem saber a quem e nem porquê, sabe que está preparando alguma coisa para a melhora do ser humano. E nesta hora, quando o ser humano começa a melhorar, nós estamos melhorando aquele pequeno núcleo em que estamos envoltos. Não vamos ter um mundo mais feliz para a humanidade tão rápido, mas nós temos que plantar o mais rápido possível. Talvez daqui a 1 século, daqui a 2 séculos, daqui a 3 séculos, nós não sabemos, mas temos que colocar a nossa semente. E esta semente, ela só pode ser colocada se começarmos a mudar a partir deste momento. Neste momento, quando nós pensarmos em todos os pontos em que agíamos e que de repente eles poderão ser mudados para que haja uma perfeita melhora em todos nós. E nesta melhora em todos nós, nós vamos encontrar um mundo que vai lentamente melhorando. Quando o mal vai se erradicando do mundo, quando o mal vai saindo, e nós vamos nesse momento chamando a todos para aquele momento de paz interior. Mundo mais feliz. Homens, mulheres, quantos séculos a busca da felicidade. Jesus, o mestre de Nazaré, trouxe a todos o receituário
completo. Nós, mesmo quando encarnados, sentíamos a dificuldade em aplicar no nosso dia a dia as mensagens do amor. Está envolvido com os problemas da matéria, esquecendo-se que a matéria é apenas um instrumento para o crescer no planeta Terra. Amigos, vós estáis diante de uma grande época deste planeta. Estáis numa época de mudanças. Estas mudanças são para o bem. Aqueles que não conseguirem manter-se dentro da paz, dentro do amor ao seu próximo, serão aqueles que não encontraram o futuro dentro da própria melhora deste planeta. Façais de cada minuto um minuto de reflexão. Procurai andar pelos caminhos do Evangelho. Procurai observar que ainda hoje muita maldade está cercando os homens. E as sementes que estão em cada coração poderão dar os frutos daquele almejado mundo melhor. O mundo melhor está em cada um. Procurai no vosso interior que ele está latente. Procurai somente ver as coisas boas. Não olhai para o negativo. O negativo faz parte do crescimento do homem. Somos todos espíritos em evolução. Alguns, como vós, estáis com corpo físico, e nós, que não estamos neste momento com o corpo físico, também estamos batalhando para a busca da felicidade, pois este é o grande objetivo da humanidade.
façais de todas as tarefas aquela em que cada um colocará o seu amor, o seu exemplo, e então terão um mundo mais feliz para a humanidade. Pelo amor, pelo mundo mais feliz, nós vamos caminhar, imaginando longe os nossos irmãos, todos de mãos dadas, rindo, alegres, por terem encontrado o canal para a sua própria evolução. Irmãos que não têm mais distinções de raça, irmãos que não têm mais preconceitos, irmãos que não buscam conseguir o que é do seu próximo, irmãos que não têm mais o poder como objetivo, irmãos que trazem o amor, irmãos que trazem Jesus em seu coração, irmãos que procuram, dentro do que há de mais nobre no mundo, vivenciar cada dia o nosso amor ligado com aqueles do nosso convívio, procurando se encontrar na criança o elo para a ligação. Aqueles que estão hoje abandonados nas ruas serão os adotivos que cada um de nós fará nos nossos caminhos. A velhice, tantas vezes desamparada, vamos dar nossas mãos, lembrar-nos que o corpo envelheceu, mas o estado de espírito está cada vez mais jovem. E diante deste pensamento, nós vamos nos aprofundar, nós vamos sentir que Deus está em todos os lugares. Encontramos Deus na flor, encontramos Deus na natureza, encontramos Deus na terra, encontramos Deus no nosso semelhante, encontramos Deus no ar que respiramos. E ao respirar mais profundamente esse ar, nós vamos sentir a felicidade. E neste grande elo, todos nós, juntos, vamos irradiar ao mundo para criarmos um mundo mais feliz para a humanidade.